Bom, gente, bom dia a todos. Nós estamos hoje realizando uma aula simulada referente à disciplina de PCC-7, onde nós vamos falar um pouco sobre a internet e a característica de como ela surgiu e um pouco sobre a usabilidade, tanto de internet como de e-mails. Para começar, nós vamos falar um pouco da história da internet, né? A internet, o nome internet vem de rede mundial. O nome tem a origem inglesa, que vem de inter como internacional. A net significa rede, ou seja, rede mundial de computadores. A internet pode ser escrita com a primeira letra maiúscula ou minúscula. E é uma rede de computadores interligados, que possibilita o acesso à informação de qualquer lugar do mundo. Bom, hoje em dia todos nós sabemos que a internet une nações que praticamente eram desconhecidas ou até mesmo não tinham tanto acesso à informação. Nós sabemos que a palavra globalização tem tudo a ver com a palavra internet, né? Hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande de pesquisarmos qualquer tipo de assunto. Para a nossa vida didática e até acadêmica também é fundamental. Nós sabemos que lá a gente encontra tudo que é de aparato de informações para nos ajudar e auxiliar no dia a dia. Para o aluno em si, em sala de aula, isso precisa melhorar cada vez mais, né? A ponto de que ele precisa sempre ter a noção do uso da internet consciente, de uma forma que ele possa aproveitar ela da melhor forma possível. Mas na ideia do que nós temos hoje de internet, nós temos aí uma gama muito grande de possibilidades de utilização, né? Na sequência, vocês veem aí que no Brasil a internet existe desde 1989, interligando três grandes universidades, a USP, a Unicamp e a Unesp. A partir de 95, o Ministério das Comunicações e o da Ciência e Tecnologia decidiram lançar um esforço comum de implementação de uma rede integrada entre instituições acadêmicas e comerciais. Desde então, vários fornecedores de acesso a serviços privados começam a operar no Brasil. Aí, o destaque que a gente faz com relação a isso é para a nossa região. Nós estamos em Pernambuco, mais precisamente no interior. Nós tivemos um crescimento, principalmente da internet inicial nas capitais. Eu me recordo que em 98, veja que em 95 ele fala que o Brasil realmente começou a uma demanda maior, mas em 98 a internet era muito dissipada apenas para a capital. No interior, pouquíssimas pessoas tinham acesso. Aí hoje em dia, o que é que nós temos? Nós temos hoje um patamar em capitais com grande possibilidade de acesso à internet, com realmente banda larga, de grande potência, e para a nossa região do interior a gente ainda é carente. Temos poucas condições de ter ainda vários fornecedores que entreguem uma internet de qualidade, fazendo com que ainda hoje nós temos vários locais, principalmente no interiorzão, que infelizmente não têm um acesso à internet digno. Pode ter um pouco acesso, mas não como considerado nas capitais, ok? Bom, gente, dando prosseguimento, agora vamos chamar o nosso amigo Rani, que vai dar continuidade agora no assunto. Bom, pessoal, como o Pedro Michael bem já disse na apresentação anterior, para que a gente conecte a internet, a gente precisa ter acesso a um provedor de internet. Esse provedor ele pode disponibilizar a conexão através do telefone, que era o meio mais antigo de conexão, e hoje em dia que é o meio mais comum através de conexão via wireless, ou seja, rede sem fio, e também a conexão cabeada. Pode ser cabeada direto através de poste ou até um cabeamento que vem em conjunto com a sua linha telefônica, ou seja, a conexão conhecida como ADSL. Para que você acesse a internet, para que você realmente faça uso dos recursos que a internet tem, veja o que é que tem na internet, o que é que você precisa? Você precisa de um programa de navegação na internet. Qual é o nome desse programa? Esse programa se chama navegador, mas esse navegador é a tradução de um programa em inglês chamado browser. Ou seja, o browser, o navegador de internet, assim como queiram chamar, é um programa que possibilita, que capacita o usuário a poder utilizar a navegação das páginas na internet. Você coloca o seu endereço e pode fazer a navegação. Próximo slide. Bom, e dentre os navegadores, os browsers de internet, ou seja, os navegadores, então aqui que a palavra até já ficou no canto certinho, nós temos aqui alguns dos navegadores que são os mais utilizados no mundo para acessar a internet, para fazer uso da navegação na internet, que é o Mozilla Firefox, o Internet Explorer e o Google Chrome. Né? Diferença básica entre os três. Esse
esse daqui do Internet Explorer, ele já vem em conjunto com o sistema operacional Microsoft Windows. Você compra o Windows, instala na sua máquina, ele já vem com o navegador, né, embutido com o Internet Explorer. Esses dois aqui, o Firefox e o Chrome, são navegadores de empresas concorrentes que você baixa diretamente da internet. Bom, então, como eu estava dizendo, com relação à questão dos navegadores, o Firefox, o Explorer e o Chrome são os principais que a gente tem no mercado. Tem outras opções, tipo o Safari também, você pode utilizar para fazer navegação. E outro que eu acho excelente, que é o Opera. Que também são browsers de grande capacidade, né? Ele tem uma capacidade enorme, na verdade, de recursos, de plugins que a gente pode adicionar uma série de recursos adicionais aí no seu navegador. Com relação à questão dos navegadores, tem uma coisa importante também. Existe a questão de segurança, existe a questão de integração, né? Mas no tocante à segurança, é muito interessante frisar que quando você estiver navegando na internet e estiver puxando um pouquinho para a questão de ação de segurança, mais ligada a navegadores, é importante que vocês verifiquem sempre quando estiver navegando em sites seguros a presença de um cadeado, né, no rodapé ou lá no início do navegador. Né, que isso aí determina, isso aí está mostrando que você está navegando em um site de segurança, não está num site pirateado, hackeado ou coisa desse tipo. Próximo slide, por favor. Do que Michael falou, do que Rani falou, né? Michael veio aqui e explicou o que era a internet, Rani explicou o que era o navegador, que é justamente o aplicativo a qual intermedia o usuário ao acesso aos conteúdos dessa grande rede mundial. Mas nós precisamos aprender a como utilizar esses aplicativos, né? Além de saber que existem, nós também temos que aprender a utilizar. Então nós escolhemos o Internet Explorer para tentar explicar um pouco para vocês a sua utilização, né? Então, no Internet Explorer você pode fazer o quê? Então, eu escolhi alguns pontos para nós podermos aprender e analisar. Examinar toda a enorme variedade de informações de multimídia disponível na internet, né? Repetindo, eu escolhi o Internet Explorer, mas não quer dizer que qualquer navegador não tenha essa funcionalidade, né? Fazer pesquisas avançadas sem ter que deslocar a biblioteca de alguma universidade. Isso é o tchan da internet, né? Você em casa, de um celular, de um notebook, de um tablet, você pode acessar a internet e tem um mundo em suas mãos, né? De qualquer disciplina, de qualquer matéria, de qualquer assunto que você imaginar. Saber as últimas cotações da bolsa, né, para quem trabalha com isso aí. Ouvir clipes de música, né? Quantas vezes eu não já encontrei pessoas fazendo caminhada com seu smartphone, com fone de ouvido e fazendo a caminhada por quê? A internet disponibiliza isso para você. E através do navegador isso é muito mais prático. Trocar correios eletrônicos de maneira rápida e confiável com usuários de internet do mundo todo. Então, existem navegadores, né? Existem aplicativos que disponibilizam esse acesso, essa transmissão, esse contato entre pessoas de qualquer que seja o país do mundo. A internet, ela, como o Michael falou, essa globalização, ela fez com que o mundo se tornasse menor. Fazer compras online e outras atividades. Eu lembro que eu vi uma reportagem na Globo, onde o indivíduo passou um mês em casa sem ir no mercado na esquina, fazendo compras pela internet, comprando alimento pela internet, comprando água pela internet. Tudo que ele queria, ele comprava pela internet. Ele provou que hoje você consegue ter tudo pela internet. Isso foi na época, que eu não estou bem agora lembrado a data, mas foi algo fenomenal, né? Porque era justamente no período que a internet estava se propagando, né? Acessando o navegador Internet Explorer. Então, no Internet Explorer existem vários botões, várias teclas que possibilitam o seu acesso. Para se tornar mais fácil e mais didático o aprendizado de como acessar um navegador, eu convido minha amiga de classe para podermos nós acessarmos o site do Bradesco, para vocês verem em loco toda essa estrutura. Estamos aqui acessando, isso aqui é um aplicativo, um navegador que disponibiliza o acesso à internet. Ela está digitando aqui o endereço do Banco do Brasil.
www.bradesco.com.br, utilizando o navegador Internet Explorer para acessar o site do Banco do Bradesco. Pronto. Então aqui você tem toda uma estrutura de acesso à internet e ao site do Bradesco, onde que eu gostaria que ela navegasse com a seta pelo campo, que disponibiliza o seguinte, ó, em cada link que ele passa, o mouse ele se torna uma mãozinha. Então o que acontece? Ele está dizendo aqui de certa forma que aqui existe um link de acesso para outra página. Então isso facilita para você que é leigo muitas vezes na internet para poder acessar, né? Então o navegador ele tem toda essa estrutura, né? Pronto, pode voltar aí para o slide. Pronto. Algumas funções básicas do navegador. Pesquisar na internet. Então isso é algo prático onde você pode, dependendo se você conhecer o endereço, você utilizar e fazer qualquer tipo de pesquisa na internet. Abrir janela de histórico. O que é janela de histórico no navegador? São todos os seus acessos de sites que ficam guardados numa pasta, onde você pode acessar ela normalmente a hora que você quiser. Favoritos. Você tem sites que você acessa frequentemente. Então você pode criar um favoritos e colocar ali aquela lista de sites para você poder estar acessando também frequentemente. Lista de endereços. Essa lista de endereços é quando o usuário pode visitar suas páginas preferidas, escolhendo entre os itens da lista, né? De preferencialmente os últimos endereços acessados na internet. Próximo slide, por favor. Como eu já mostrei, né, nós acessamos o site Bradesco para vermos isso em loco. E nós temos alguns sites de pesquisa, que também são sites que são acessados através do navegador, né? É interessante a gente frisar aqui que existe uma diferença entre site e navegador. Navegador é o aplicativo que é instalado no seu computador para você ter acesso à internet. O site é o conteúdo que através do navegador você vê o que está disponível na internet. Então, existem alguns sites disponíveis na internet para você fazer pesquisas de todo tipo e qualidade que você queira. Então, eu coloquei aqui os mais utilizados e os mais frequentes, acessados até pela área acadêmica, estudantes e profissionais, que é o Google, o KD, o AutoVista e o Bing. Então, são sites que são muito acessados para fazer pesquisa. Então, você, amiga Dilane, aí vai continuar aí o processo de correio eletrônico. Olá, pessoal. Dando continuidade aos nossos amigos aqui, a nossa aula de hoje, vamos falar sobre correios eletrônicos. O que quer dizer correio eletrônico? Antigamente, hoje ainda utilizamos, mas porém poucos. Os correios, né? O pessoal mandava carta, às vezes tinha portadores na história do Brasil, o pessoal ia a cavalo, levava uma correspondência, uma situação e outra. Hoje estamos nos tempos modernos. Então, o que é que nós temos? Na internet, por meio delas, temos o correio eletrônico. Dessa forma, a gente podemos mandar uma comunicação, ou seja, uma carta, antigamente, como se dizia, ao mesmo tempo, instantâneo. Pode chegar em termos de 1 minuto, 2 minutos, vai depender da conexão da internet. Nossa amigo, por favor. Então, nós temos alguns e-mails que utilizam os serviços gratuitos. Nós não precisamos pagar por esse serviço. Então, nós temos o .com, o Edu, que é educação, que são os domínios, o Gov, que é o governo, Mil, que é os serviços militares que utilizam, e o Org, que é utilizado pelas ONGs, pelas organizações. Aqui nós temos alguns domínios de e-mails gratuitos. Então, o que quer dizer e-mails? Os domínios que a gente pode utilizar dos servidores que utilizam esses serviços. Nós temos o Hotmail,
Ball, o Yahoo e o IG, certo? Nós temos também como fazer a utilização do e-mail. Então, nós temos caixa de entrada, envio de mensagens, formatar textos, arquivos anexados e excluir arquivos. O que quer dizer tudo isso? Caixa de entrada, nós temos uma página no nosso e-mail, que todos os e-mails que recebemos, todas as mensagens, ficam na caixa de e-mail. Ela fica como se fosse uma cartinha fechada. Quando a gente clica e abre esse e-mail, ela fica como uma cartinha aberta, certo? Então, nós podemos também responder, que é os envios de mensagens, nós podemos responder esse e-mail, a gente também pode encaminhar para uma pessoa aquele texto que nós recebemos. Então, para isso, nós temos a utilização de envios de mensagem. Formatar texto, o que significa? A gente pode aumentar uma fonte, pode diminuir, pode mudar a cor de uma letra, a cor da fonte, negrito, itálico. Então, nós temos várias utilizações de marcações de texto que a gente pode formatar. Arquivos anexados. Então, a gente pode mandar uma foto anexada, um arquivo, pode mandar documentos. Então, todos esses nós temos arquivos anexados. Temos uma capacidade máxima de utilização também para que seja enviado de cada provedor. E podemos também excluir, para não ficar aquele monte de arquivos no nosso e-mail e fazer com que a gente fique sem espaço para receber mais arquivos, certo? Então, essa aqui é a nossa utilização do e-mail. Agora eu vou convidar o nosso amigo Bruno, ele vai nos explicar. Bom, gente, a nossa equipe, fizemos o possível para tentar passar o melhor, né, dessa apresentação, né? Podemos observar que não foi uma apresentação simples, é um assunto interessante, é um assunto do momento, é um assunto que tem tudo a ver com o que nós estamos cursando. Então, a internet hoje no mundo é uma ferramenta indispensável. E dentro da sua internet existem todos aqueles aplicativos a qual nossos colegas apresentaram para vocês.